gente se uniu ao Senhor. Aí versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Aqui 10 anos depois do capítulo 9. Aí ele foi lá para Tarso, procura, até que achou o Saulo. Achando, o conduziu para onde? Antioquia. O que é Antioquia? É a igreja dos gentios. É a primeira igreja gentílica. É a igreja de Antioquia. Antioquia fica na Síria. Síria. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Então aqui, ó, tá vendo Damasco aqui, ó? Uhum. Essa aqui é a região da Síria. Certo. Então fica aqui, tá? Eu perguntei Fora de Jerusalém, tá vendo? Fora de Israel. Perguntou? Não, eu ia dizer que eu tinha perguntado se era Grécia, porque essa parte da Anatólia Ocidental era território grego. Até... Tinha várias cidades chamadas Antioquia. E ainda ficou mais um nome da igreja. Era em homenagem a Antíoco. Tinha várias chamadas Antioquia, uma na Síria e uma na Psídia. Então aqui, nesse caso aqui, fica nessa região do Oriente, tá vendo? Isso aqui é o Oriente, ó. O Oriente. Essa igreja de Antioquia depois se tornou uma das grandes igrejas. Até hoje tá lá. Até hoje existe a igreja de Antioquia na Síria. A igreja ortodoxa, né? Isso, ela mesmo. Até hoje. 13 anos. Agora que achou o Saulo, está em Antioquia, é a igreja dele. É a igreja sede dele. Não fala que ele fez nada em Tarso. Você viu que ele puxou o freio de mão? Ele disse que ele foi aprender. Aprendeu na Arábia, voltou para a cidade dele. Depois ele ficou um pouquinho com Pedro, pegou o caminho do Senhor. Quando o Barnabé foi achá-lo, levou-o para Antioquia. Lá já tinha uma igreja montada. E aí você vai para o capítulo 13 e olha só quem estava na igreja. Capítulo 13 de Atos. Na igreja que estava em Antioquia, haviam alguns profetas. Olha só o ministério, hein? Igreja forte, poderosa. Profetas, doutores, aí chegou mais um, que é Saulo. A saber, aí dá o nome do povo. Barnabé, que é o pastor, presidente. Simeão, chamado Níger, está vendo aqui, da Nigéria? Simeão, alguns dizem que ele é aquele sirineu, tá? É aquele que carregou a cruz. Então, grandes historiadores da igreja identificam esse aqui como sendo o sirineu, que carregou a cruz, tá? Tornou-se doutor, chamado Níger. Aí tem o Lúcio, que também é sirineu, junto com aquele que carregou a cruz. Aí tem o Manaém, que fora criado com Herodes, um palaciano, irmão. Um palaciano do palácio de Herodes. E quem? No último da lista? Saulo. O último da lista. Chegou por último, fica por último. Chegou por último, quer ser o primeiro. Chegou por último, quer sentar na janela. Viu? Isso é o último, cara. Chegou por último. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? O Espírito Santo. Disse o quê? Apartai-me a que vem primeiro e para quê? Que os tenho chamado. Pronto, o Espírito Santo chamou o apóstolo Barnabé e o doutor Saulo. E eles vão fazer a primeira viagem missionária. Aí eles passam lá por Chipre, vencem Elimas, o encantador. Aí vão para Antioquia da Psídia, não é Antioquia da Síria, Antioquia da Psídia. Existe aqui a oposição dos judeus, começam a enfrentar uma pedreira. Vamos lembrar que eles levaram João Marcos, tá bem? Ó. João, ó, versículo 13, 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Aí esse João cooperador, ele achou que ele ia ser missionário também, que o tio dele, Barnabé, era missionário, e a gente pensa que ministério pode ter apadrinhamento. Pode não. Ministério não se ganha por apadrinhamento, muito menos por boas influências aí com o ministério. Ministério só Jesus pode te dar. João Marcos tinha chamado? Tinha, mas naquele momento, não. Mas o Barnabé, que era tio dele, né, homem apóstolo, levou o sobrinho.
Não foi longe agora, hein? O problema é que o Espírito Santo não disse ia Marcos. Disse. O senhor lê aí, diz aí. Lê aí na sua Bíblia. Talvez na sua Bíblia está diferente. Vê se está dizendo: apartai a Barnabé, Saulo e Marcos. Vê aí. Versículo 5. Não, versículo 1 mesmo. O versículo 2. 2. Vê se tem o nome de Marcos aí. Não tem. Por que o Barnabé levou? E é assim que afunda um monte de igreja. É assim. Coloca o conhecido, o compadre conhecido, amigo, parente, colega, doador de paletó, que afunda a igreja, afunda com a obra de Deus. É um menino bom, dedicado, mas não tem vocação para o ministério. E é uma encrenca, esse rapazinho aqui vai dar uma encrenca, porque o Barnabé brigou com o apóstolo Paulo por causa do sobrinho. É briga de família, briga de ministério. Briga. Mexeu com a minha família, mexeu com todo mundo. E brigou com o apóstolo Paulo, porque Paulo inventou que ia fazer a missão de novo, e o Barnabé falou: vamos levar o Marcos de novo. Aí Paulo falou: não, quem errou uma vez pode errar de novo, e até agora o Espírito Santo não falou para levar ele. Não, mas todo mundo merece uma segunda chance. Comigo não, com Paulo não. Segunda chance tem que provar, porque se eu esperei 10 anos, por que o seu sobrinho tem que ir na primeira viagem? Isso é um Né? Não? Tá bom? Eu tive que esperar tanto tempo para chegar lá. Por que o filho do fulano ali já está lá? Sabia que tem essa queixa, né? Vocês sabem que tem essa queixa? Arrumadinho. Hã? Ô Jesus, coloca meus 2 filhos aí do seu lado. Então, Tiago e João, né? Deixa eu sentar aqui. Não é padrinhamento não, filho. Tá enganado. Nessa igreja aqui é diferente. Tem que ter ministério, tem que ter chamado, tem que esperar o tempo do chamado. João Marcos, Paulo vai dizer o seguinte: agora traz João Marcos. Quando você vier, ô Lucas, eu estou preso aqui, entendeu? Agora quando você vier, pode trazer João Marcos. Agora sim, ele é muito útil para o ministério. Mas naquela ocasião não. A Bíblia diz claramente que João Marcos, quando ele viu a perseguição que estava passando, pulou fora. Tá bem? Deixou. Se vocês acharem a passagem aí que ele deixou a comitiva, vocês me apontam, tá? Eu não tenho aqui agora. Só lembrei do caso. Mas ele, quando chegou na próxima viagem, ele abandonou. Então quem tem chamado, tem chamado. Quem não tem chamado, fica em casa, irmão. Em casa. Deixa eu ver, Procônsul, filho. Vocês que têm concordância aí, coloca aí João Marcos aí, ó. Tá? Na concordância de vocês aí. Que a gente acha o versículo. Bem, ele abandonando a missão. Acharam aí a concordância de vocês? Atos 13. Eu acho que Isso! Aí, a gente não esquece nunca mais. Atos 13. Então, só participou da primeira parte da viagem, né? Só até Elimas o encantador. Atos 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Pronto. É apadrinhado, é colega, é conhecido, vai bem, manda bem, prega bem, encanta as multidões, mas é pregador de púlpito só. Vale investir. Fácil assim. É pregador de culto, né? Prega bem na igreja, mas não serve para o campo. Não serve para subir morro, descer morro. Não serve para enfrentar a lida diária. Não serve. Então é ministro de templo. Deixa no templo, né? Para não perder o João Marcos. A gente não pode perder ninguém. Só que ele causa um problema. Ele causa um problema onde? No capítulo
de número 15. Vamos lá, 15:36. E depois que ele voltou, se arrependeu de ter abandonado, porque quando Paulo e Barnabé chegaram contando o que foi que aconteceu. Vários testemunhos que só acontecem com quem se envolve com a obra. Aí pronto, ele quer uma segunda chance. Capítulo 15, versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. É razoável. Você está no ministério, certo? Você está sendo testado pelo seu pastor. Tem alguém testando você. Está de olho no seu serviço. Colocou uma tarefa para você fazer, você não desenvolveu bem. Colocou outra tarefa, você rateou. Colocou outra tarefa, você colocou impedimento. Você quer o quê? Perdeu a confiança. Vai ter que ganhar a confiança. É ministério. Então, se é ministério, você tem que segurar a bronca. Segura a bronca e fala com Jesus. Fala com Jesus, você não sabe se está sendo provado por Deus ou pelos homens. Ali o Marcos não passou no crivo do apóstolo Paulo. Não passou. Não era razoável levar aquele que ia abandonar. O problema do apadrinhamento. E tal contenda houve entre eles, aí entrou a mágoa, tá bem? Que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Aí você fala, Chipre? O que é Chipre? É aquela ilhazinha ali na costa da Turquia. Que é justamente a primeira ilha onde eles foram fazer missões. Tá vendo aí, ó? Volta lá para Atos 13. Versículo 4. Treze, 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Para onde foi Barnabé? Para Chipre. Aonde que o João Marcos começou a missão? Em Chipre. Aonde que o João Marcos tem que começar de novo? Em Chipre. Então eu falo pelo Espírito Santo. O ministério começa da onde você deixou. O ministério é esse. Você abandonou aonde? Em Chipre. Você começou aonde? Em Chipre. Você começa aonde? De novo? Em Chipre. Se você deixou em Chipre, você não vai para Jerusalém. Você não vai para lugar nenhum. A gente tem que levar a sério esse negócio. A obra de Deus tem que ser concluída. Então todo mundo aqui que abandona a obra, quando volta, volta onde deixou. Jesus disse, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta a praticar o quê? As primeiras obras. Mas, Senhor, já tenho tanto tempo de carreira, mas abandonou, filhão. Você está longe faz tempo. Mas já posso começar daqui para frente? Então você vai ter que voltar e começar tudo de novo. E é assim que eu com os desviados, tá bem? Desviou, era presbítero, pastor, evangelista, missionário internacional. Volta como membro. Volta como membro. Vai ser um pouquinho mais rápido? Pode ser mais rápido. Mas volta como membro, novo convertido, desintoxicação das drogas, arrumar a vida matrimonial, sabe? Pagar as dívidas, limpar o nome na praça. Volta onde você estava lá. Aí Deus, na sua misericórdia, te coloca de volta onde você estava. Mas volta lá para Chipre. Estava pregando na reunião de obreiros. Dá? Dá, né, irmão? Dá, né? Para pregar na igreja também. Dá para pregar aqui. E é o que Barnabé faz. Então a gente vê que Barnabé não está muito longe. Ele vai para Chipre. E, versículo 40. Atos 15, 40. Paulo perdeu um grande companheiro. Um grande companheiro, um grande amigo, um grande colega. Sentiu muito que ele perdeu. E Paulo escolheu a quem? Silas. Partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Não foi para lugar nenhum. Percebeu que o texto aqui diz que ele não foi encaminhado para lugar nenhum? Não foi para um lugar. Ó, Deus te abençoe e te guarde. Vai, Paulo. Vai. Ele escolheu Silas. Quando ele escolheu Silas, quer dizer, eu tenho que substituir o Barnabé. Quem que eu vou colocar aqui do meu lado?
Silas. Porque não é todo mundo que aguenta andar com o apóstolo Paulo. Paulo era impossível. Paulo era impossível. Ele era muito arrojado, muito aguerrido, muito ousado, muito impetuoso. Paulo era assim. Sabe aquele Saulo? Saulo é Paulo. O Saulo que invadia as igrejas é o Paulo apóstolo, que invade a sinagoga. A palavra diz que ele era extremamente zeloso. Extremamente. Aí ele diz: o que eu era antes, agora eu sou para Cristo. Considerei aquele esterco e agora tudo eu faço por amor dos eleitos. E eu tenho que escolher alguém para andar do meu lado. Eu escolho quem? Você não pode escolher um cara que vai ser jugo desigual com você. Não dá. Se você é de oração, alguém de oração. Se você é de jejum, alguém de jejum. Se você é de estrada, alguém de estrada. Se você é de palavra, alguém de palavra. Se você não colocar uma pessoa de igual para igual, você vai ficar puxando carroça, meu. O cara atrapalha você. Vamos entrar aqui? Não. Vamos orar? Não. Vamos jejuar? Não. Não dá, meu. Tem que ser de igual para igual, meu. Pega a mão e vai. Um pastor meu lá do Paraná, ele dizia o seguinte, que quando você vai... O pessoal da roça que sabe disso, eu nem tanto. Mas colocava 2 piquá no jumento, que são 2 balaios, 2 cestos. E na hora de colocar a carga, tem que colocar carga igual nos dois. Porque se colocar num só, o burro tomba. Então tem que ser igual. A gente vai levar a obra do Senhor. Não andeis em jugo desigual com os incrédulos. Já que vai andar de 2, quem andar com você tem que ser parecido com você. Igual você. Se for para mais fraco que você, vai puxar carga. Então Paulo faz o seguinte, eu tenho que escolher. Quem que é Silas? Silas, ele é um daqueles que são os doutores de Antioquia. É um dos cabras bom. E quando Silas tomou a saraivada lá em Filipe, não teve uma lágrima de Silas. Não tem, meu. Silas aqui, ele apanhou junto com o apóstolo Paulo. E cantou junto com o apóstolo Paulo. E viu o milagre junto com o apóstolo Paulo. E nunca passou na frente do apóstolo Paulo. Nunca desaprovou o apóstolo Paulo. Nunca reprovou o homem. Estamos juntos, a gente apanha junto, canta junto, sai daqui junto. Então você vai escolher alguém para andar do seu lado, tem que escolher alguém que esteja na sua altura, que aguenta. E se você for escolhido, é a mesma coisa, tem que representar. Então se o pastor da igreja lá falar, vai lá, me representa, representa. Se ele olhou para você e disse, me representa, vai lá e representa. E não deixa para menos, entendeu? Porque se você deixar para menos, você não está honrando o chamado que você recebeu. Chega lá com a mesma humildade, com a mesma tranquilidade e prega igual se fosse o pastor. E abençoa como se fosse o pastor. E trata com honra como se fosse o pastor, aquele que te enviou. É de igual para igual, nunca para menos. A gente não pode puxar a obra de Deus para baixo, tem que levar para diante. Então Saulo, ele pega, diz assim que ele foi encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Significa que não sabe para onde vai, diferente do capítulo 13, que eles saíram pelo Espírito Santo. Aqui teve uma contenda, meu irmão, e não fala que foi o Espírito Santo que mandou. Você já leu isso? Pode ler, não tem aqui o Espírito Santo mandou Paulo e Barnabé fazer aquilo. Foi coisa de Paulo aquilo. Foi o zelo de Paulo. Foi ele que queria ir. Não tem o Espírito Santo dizendo. Quando é o Espírito Santo, o que o Atos diz? Disse o Espírito Santo. Aí ele vai falando. Aqui não tem anjo do Senhor, aqui não tem o Espírito Santo. Tem Paulo, versículo 36, Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, mas não é disse o Espírito Santo a Paulo e a Barnabé. Os dois contenderam. Igual quando o Espírito Santo impediu ele, né, também. Foi aqui. Ele ainda estava bronqueado, chateado, irritado, sei lá, decepcionado com Barnabé. É nesse capítulo 16 aqui, ó. Versículo 16, tá bem? Versículo 16, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos. Por quê? Por quê? Barnabé, filho. Você tem que lembrar quem levantou você para o ministério. Esse negócio de trocar de igreja para lá e para cá, desprezando quem te ajudou, isso não está bom. Barnabé que ajudou Paulo, não foi? Não foi Barnabé, do começo ao fim? Não foi ele que levou o Saulo perseguido lá para apresentar para Pedro e para Tiago?
Não foi? Não foi ele que foi buscar o Saulo lá, em Tarso, esquecido? Não foi? Não foi ele que estava junto, apartar-me a Barnabé primeiro e a Saulo depois? Agora o camarada brigou e deixou o amigo ir embora bronqueado, chateado. O que disse o Senhor Jesus? Se você chegar no altar e você lembrar ali no altar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, para, meu irmão. O Espírito Santo juntou os dois e ele mesmo que separou, né? Ali foi uma contenda. E aonde tem contenda, o Espírito do Senhor não está. Não está. Reunião de ministério, hein? De bulldog grande. E os cachorrão grandão, né? Pedigree tudo. Brigando, arrebentando a igreja para um lado e para o outro. O Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro. E Paulo está tentando começar o ministério. De novo, sem Barnabé, não consegue. Tentou entrar na Galácia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísias, desceram a Troade, meu irmão. Troade. Aí depois, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia que lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Não é o que está escrito aí? Bom, tem uma hora que o coração se quebrantou, né? Só que assim, você vê versículo 6 e versículo 7, o trabalho do Espírito Santo. A gente está falando de missões e estamos falando do Espírito Santo. Que hora que é, por favor, irmãos? Para a gente não se perder. 45, né? Vamos lá, 16:6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Lá na frente, Paulo vai anunciar a palavra na Ásia. Agora não. Agora não. Barnabé te abençoou, deixou para trás. Agora não. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. 2 vezes o Espírito Santo disse não. Eu estou preparado para portas abertas, mas para portas fechadas eu não estou preparado não. Estou preparado para receber o sim de Deus, mas o não de Deus estou preparado não. E Deus tem não também. Sabe a questão que me intriga? Que ele fala também que Satanás o impediu. Mas não nessa ocasião. Não, então, mas eu tento compreender isso. Que ele queria ir para Roma, então, mas ele não estava, ele estava ocupado com a obra naquele momento lá. Não tinha autoridade para... Então, Satanás, alguma coisa Satanás fez que estava impedindo a situação, a circunstância. Mesmo impedido pelo Satanás, ele escreveu uma carta e mandou a carta. Sim. Então o diabo tenta de um lado, a gente vence do outro. Mas a gente não pode comparar com essa passagem aqui. Não, claro, não estou comparando, só estou falando assim que impediu, mas tipo, ele tinha autoridade, né? Não consegui compreender, mas... Tá, mas a gente tem que vencer o diabo de outra forma. Sim. Depois ele foi para Roma, foi como? Preso. De um jeito ou de outro. Mas foi. Bom, aqui que você vê, o Espírito Santo impediu 2 vezes. Impediu, já que você saiu brigado com seu irmão, o Espírito Santo não deixou. Saiu brigado com seu irmão. Então se a gente tem que mudar, a gente muda em paz. Muda em paz, encomenda a paz, pega a carta de recomendação, sai em paz. A bênção que te recebeu, a bênção que te despede, vai em paz. Sai brigado com ninguém não, mas sai brigado com ninguém. Com ninguém. Eu dou testemunho que da onde eu saí, eu não saí brigado com ninguém. Saí em paz. Da onde eu cheguei em paz. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os nossos corações. Porque ao homem de Deus não convém contender, antes ser brando para com todos, é o que diz a Bíblia. Para que onde a gente chegar, a gente receba a paz. Receba a paz. Agora, Paulo saiu, deixou Barnabé ir embora, o Espírito Santo impediu. Versículo 9, aquela grande angústia, teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia que lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Veja só, meus irmãos, que é uma metodologia. A metodologia é a seguinte: você está em comunhão com Deus e com a igreja, aí disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo.
Você já está aqui em cima. Deus já está falando com você. Você desceu ladeira abaixo, aí você desceu. Agora você vai para as visões, enigmas, parábolas, pregações de terceiros. Aquela afinidade que você tinha com Jesus, com o Espírito Santo, dele falar diretamente com você, você diminuiu, desceu o degrau aqui. Agora você tem que entender a visão. Precisava entender antes? Não, disse o Espírito Santo. Agora não tem mais disse o Espírito Santo. Entendendo nós que aquela visão quer dizer isso aqui. Vamos tentar? Vamos tentar. Vocês entenderam? Nós temos que manter essa comunhão com Deus, para que Deus fale conosco, que não haja dúvida no coração, e a gente não comece a pagar um preço de novo, por um erro que a gente cometeu. Isso é prática, tá? O que eu estou falando para os irmãos aqui é prática, é vivência. Então o professor Rogério já chegou aqui, mas o professor Rogério já caiu aqui. Então o professor Rogério, depois que caiu aqui, para voltar para cá, tem que vencer esse erro que eu cometi aqui, para depois eu entender claramente, isso aqui é a vontade de Deus, isso aqui é a voz de Deus, é Deus que está dizendo, não tenho dúvida. Agora, quando você dá uma derrapada, aí você volta para o nível de baixo. Aí você depende do quê? Fala comigo, Senhor. Aí se fala comigo, Senhor, fala como? Pode ser na pregação, pode ser no louvor, pode ser no sonho, pode ser no silêncio. Está você no degrau de baixo de novo. É o que está acontecendo com eles aqui. Teve uma visão, na visão entenderam que estavam sendo chamados para a Europa, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia